A seleção natural definitivamente tem uma maneira de consertar as coisas. Ainda assim, às vezes, os animais em desvantagens conseguem prosperar e viver uma vida saudável e feliz. Houve vários animais que viveram situações que deveriam tê-los matado, como Mike, a galinha, mas isso não é sobre ele. Em vez disso, aqui estão algumas histórias sobre animais que viveram em situações mais mortais e únicas. Essa história é peculiar. Geralmente as tartarugas têm uma carapaça exterior muito dura, que lhes permite proteger-se de vários fatores. No entanto, as pessoas ficaram muito assustadas quando uma foto de uma tartaruga altamente deformada começou a circular na internet. A tartaruga ficou presa em algo que simplesmente não conseguia sair. Com cerca de 300 milhões de toneladas de resíduos plásticos sendo produzidos todos os anos, não é surpresa que os animais tenham que enfrentar as consequências de nossas ações. A tartaruga mordedora tinha um anel de plástico em torno do seu casco por anos, tanto que começou a deformar seu casco e se transformar em uma espécie de corcunda. Batizada com o nome de uma atriz, Mae West, a tartaruga ainda conseguiu crescer apesar de seu tamanho atrofiado e problemas de mobilidade. Na verdade, uma organização sem fins lucrativos cuidou disso até que sua bobina de anel de plástico fosse removida. Infelizmente, essa não é a primeira tartaruga a passar por esse problema. Outra, chamada Peanut, na década de 1980, teve que lidar com essa formação, tudo por causa de um titular de 6 pacotes. A tartaruga até recebeu o nome de uma forma corporal usual. No entanto, ao longo dos anos, Peanut vem se recuperando muito bem com o Departamento de Conservação do Missouri. Quando se trata de pássaros, grande parte de seu trabalho é feito pelo bico. E se seus bicos estiverem feridos, eles precisam ser alimentados à mão, o que não é o ideal quando se trata de pássaros selvagens. De fato, quando seus bicos superiores e inferiores estão ausentes, eles precisam ser sacrificados humanamente. Veja esse pobre ganso, por exemplo, que foi encontrado com o bico severamente quebrado. Os veterinários e cirurgiões estavam tão preocupados que levaram cerca de 45 dias para realmente criar um método de operação. O ganso Victoria provavelmente foi atacado por um cachorro ou espancado por outro animal. Por causa do bico quebrado, ela estava perdendo peso rapidamente e se tivesse ficado um pouco mais sozinha poderia ter morrido. Mas por dentro ela se tornou um dos primeiros animais a receber um bico impresso em 3D. Os cientistas primeiro planejaram um bico falso com alguns pedaços de plástico e ajustaram o design perfeitamente ao gosto dela. Eventualmente, depois de 3 cirurgias, ela saiu feliz e até pronta para bicar tudo que via. Os cabritos são uma das criaturas mais brincalhonas que existem. Seu hobby é correr e irritar quem sequer pensa em passar pelo seu caminho. Mas nem todos têm os mesmos privilégios. Um cordeiro na província de Yunnan nasceu em 2015 e tinha apenas 2 pernas. Ele também tinha 2 outros irmãos com membros perfeitamente finos e nenhuma outra deformidade. O fazendeiro não era muito rico e achava que o cordeiro deficiente morreria, pois não tinha o mínimo para comprar próteses para o cabrito. Para sua surpresa, o cordeiro desafiou todas as probabilidades e começou a andar assim que seus irmãos o fizeram. Dê uma olhada em como ele conseguiu aprender o equilíbrio por si só. Quanto maior o animal, mais difícil é entendê-lo. No entanto, criaturas microscópicas e pequenas como os tartígrados sempre tiveram a comunidade científica sob seu controle por muito tempo. Então, o que há de especial nesses minúsculos leitões de musgo? Essas criaturas não têm órgãos especializados para circulação nem nada. O que é especial sobre eles é que eles são tão simples que podem sobreviver literalmente em quase qualquer lugar, mesmo no espaço. Quando as condições não são favoráveis, seus corpos ficam em um estado de hibernação. A parte mais surpreendente é que eles podem sobreviver assim por anos e até décadas. Sua taxa de metabolismo cai para cerca de 0,01% de sua taxa normal, e eles ainda conseguem permanecer vivos. As amostras foram mantidas em vácuo por 8 dias, depois em gás hélio, resfriadas em ar líquido com temperatura de cerca de 310 graus Fahrenheit. Só porque essas criaturas são incrivelmente pequenas, não significa que sua contribuição para a ciência seja pouca. 2 ou mais criaturas com cabeça são só conhecidas na mitologia grega ou no universo de Harry Potter. Mas ao longo dos anos, as cobras de 2 cabeças têm se tornado mais comuns. Isso geralmente acontece quando o embrião começa a se dividir em gêmeos idênticos, mas não faz isso completamente. Em humanos, essa condição é muito mais complicada. Mas com cobras de 2 cabeças, na verdade, é mais interessante do que perigoso. Esta medusa de cobra de leite albina hondurenha tem 2 cabeças totalmente funcionais. Na verdade, essas 2 cabeças podem controlar o corpo como se fossem 2 identidades separadas.
Esta condição é um defeito de nascença e, na verdade, é chamada de policefalia. Fora isso, na verdade, é mais comum em répteis como cobras e lagartos do que em mamíferos, pois são seres muito mais complicados. Geralmente a policefalia traz muitos problemas. Se as partes vitais estiverem juntas, os dois cérebros receberão apenas oxigênio e comida para um. É por isso que criaturas de duas cabeças raramente atingem a idade adulta. A temperatura ideal é uma parte vital da vida. Todos os animais precisam de uma certa temperatura para prosperar, mas quando cai para cerca de 2 graus negativos, você pode entender que quase nenhuma criatura pode sobreviver. Mas algumas pessoas em um mercado japonês descobriram que podiam congelar seus peixes e depois trazê-los de volta à vida, colocando-os em água morna. O peixe congelado começa a se desfazer e a nadar na água morna assim que acorda. Se os humanos fossem colocados em temperaturas frias como essas, estaríamos muito à frente na criogenia. Houve experimentos que provam que esses peixes podem ser congelados por até 50 anos, ou seja, metade de um século, e depois serem trazidos de volta à vida. As girafas são criaturas majestosas com sua estrutura corporal única, mas Jemima é muito especial. Ela era uma girafa com um pescoço bonito, mas torto. Jemima não teria a menor chance no deserto, então ela foi trazida para um santuário. Os tratadores do zoológico cuidaram de todas as suas necessidades. Apesar de sua óbvia deformidade, Jemima era amada por todos. Sem ajuda humana, ela teria morrido, e como a deformidade era rara, os cientistas queriam estudá-la. Mesmo após sua morte, suas 6 principais vértebras, crânio e maxilares foram preservados e exibidos para o público. Ela é exatamente como uma girafa, exceto que seu pescoço se dobra em um ângulo de 90 graus. Com uma deformidade tão grave, as mães animais deixam seus filhotes para trás ou os abandonam completamente. É cruel, mas é assim que você sobrevive no deserto. A parte confusa sobre a deformidade de Jemima é que ela só começou a aparecer quando ela tinha cerca de 3 anos, o que significa que poderia ter sido uma lesão. Uma girafa com pescoço torto é inacreditável. Às vezes, circunstâncias inesperadas podem levar os animais a situações dolorosas. Por exemplo, esse cão vadio teve um encontro com um porco-espinho. Claramente não correu bem, e o pobre cão tinha cerca de 1000 espinhos cravados na cara. Ninguém sabe por quanto tempo esse cachorro estava com todos aqueles espinhos na cara. Por sorte, um bom samaritano percebeu a dor do cachorro de rua e o levou ao veterinário. Mais tarde, o homem encontrou outros 7 cães com o mesmo problema. Os espinhos em seus rostos significava que eles também não podiam comer, o que explicava sua desnutrição. Com vários ajudantes e muitas horas de trabalho, a equipe de resgate conseguiu salvar esses filhotes. Muito bem, comente abaixo qual dessas histórias de animais te deixou mais emocionado. Não se esqueça de curtir o vídeo e nós nos veremos no próximo vídeo.